psi-g é dada por psi-g de x igual a quê? Igual a solução geral da homogênea, né? Solução geral da homogênea, A mais B elevado a menos x, mais essa solução particular aqui. X sobre 6, menos 5 sobre 36, vezes elevado a 2x, qualquer que seja o x real, onde o A e o B são números reais, tá? Então tá aí, tá? Nesse caso, bem, vamos dificultar um pouquinho aqui no termo não homogêneo. Então, seja um PQ, agora a dificuldade vem aqui. Sejam PQ, alfa, beta, AN, A1, A0, números reais, com beta diferente de zero, ó, o beta diferente de zero e A índice N diferente de zero, a equação diferencial linear não homogênea, que é essa equação aqui, ó. F duas linhas de x mais P F de x mais Q F de x igual a índice N x elevado a N mais A1x mais A0 vezes E elevado a alfa x cosseno de beta x, tá? E você vê que eu botei esse aqui, ó. Beta diferente de zero. Para eu ter um número complexo, alfa mais e beta, número complexo não real, que deverá ser considerado em relação à equação característica da equação diferencial linear não homogênea. E a equação diferencial linear, equação diferencial linear homogênea. F duas linhas de x mais PF de x mais Q igual a zero. Essa equação aí. Então eu quero buscar uma solução particular dessa equação, da equação diferencial linear não homogênea. Aí eu tenho que considerar dois casos. Primeiro caso, o número complexo alfa mais e beta, montado a partir daqui, não é raiz de U2 mais PU mais Q igual a zero, equação característica. Nesse caso, busque e terá sucesso, e você terá sucesso numa solução particular dessa forma. Aí como é a solução particular, que é uma generalização do caso em que isso aqui é 1, tá? Que é Bn x elevado a n mais B1x mais B0
vezes E elevado a alfa x, seno de beta x, mais Cn x elevado a n, mais C1x, mais C0, E elevado a alfa x, cosseno de beta x. Para todo x real, tá? Onde o Bn, Cn, B1, C1, B0, C0 são todos números reais. A solução a ser buscada, e você terá sucesso, é essa daí, tá? Agora, o outro caso, qual é? Alfa mais I beta é raiz, pontinho, é raiz da equação característica, U2 mais PU mais Q igual a zero. Então, nesse caso, você vai ter que buscar uma solução dessa forma aqui. Você busque uma solução dessa forma que você terá sucesso. Que forma? X, sempre a multiplicação por X, tá? X vezes Bn, Xn, mais o que? B1x, mais B0, vezes E elevado a alfa x, seno de beta x, mais x vezes quem? Cn, x elevado a n, mais C1x, mais C0, elevado a alfa x, cosseno de beta x, qualquer que seja o x real, tá? Onde também todos os coeficientes são constantes. Onde Bn, Cn, B1, C1, B0 e C0 são constantes. Tá? A teoria que justifica o sucesso, tá, das soluções particulares com essas formas está nas notas. Tá bom? Você pode observar lá que, porque é o seguinte, ó, tem tudo para uma solução, para uma função dessa forma ser solução. Só que quando alfa mais e beta não é raiz, tá? Se você jogar isso aqui, aí vai dar grau n multiplicado por E elevado a alfa x cosseno de beta x, tá? Mais grau n vezes E elevado a alfa x cosseno de beta x igual a isso aqui. Aí você compara os termos e vai encontrar, tá, as soluções. Tá? Dá um sistema, né? Você verá que você vai ter um sistema quanto? Que n mais 1 mais n mais 1. 2n mais 2 por 2n mais 2. Tá? E aí você encontra isso. Está tudo justificado nas notas. Não é difícil ver, não. A trabalheira é escrever. Tá? Depois lá você vê que tem solução. E vou a um exemplo. O exemplo é o seguinte.
Você vê que já começa a complicar, tá? O exemplo é esse aqui. A equação, deixa eu ver. Resolva a equação diferencial. A equação diferencial não linear. F duas linhas de x menos 2 f' de x mais 5 f de x igual a x e elevado a x cosseno de 2x. Ó, 2 linhas de x menos 2 f' de x mais 5 f de x igual a x elevado a x mais cosseno de 2x, vezes cosseno de 2x. É essa equação aí. Solução. Então, vamos primeiro aqui a equação característica da equação diferencial linear homogênea, tá? Então eu começo. A equação característica. Preste atenção. Qual é a equação característica? Qual é? O 2 menos 2u mais 5 igual a 0 da equação diferencial linear homogênea. Qual é a equação diferencial linear homogênea? Qual é? F duas linhas de x menos 2 f' de x mais 5 f de x igual a 0. Ela, vamos resolvê-la. Qual é o discriminante aqui? Eu faço o lixo aqui separado. Qual é o discriminante? 4 menos 20, que dá aqui menos 16. Duas raízes complexas, distintas, uma sendo o conjugado da outra. Então as raízes são menos b, que dá 2, mais ou menos raiz de menos delta vezes i, ou seja, 4i sobre 2a. Então daqui 1 mais ou menos 2i. Então as raízes complexas, então possui duas raízes complexas duas raízes complexas, claro que não reais, mas não preciso colocar aqui porque já vou quais são? 1 mais 2i e 1 menos 2i. No contexto de solução de equação diferencial linear homogênea, tá? Que eu quero resolver homogênea. O alfa é 1 e o beta é 2. Tá? Então, daí, no contexto de resolução de equação diferencial linear. Então, eu considero alfa como sendo 1 e beta como sendo 2. Então, daí, a solução geral de quem? Da equação diferencial linear homogênea, essa que está aqui, a solução geral φg de quem? Da equação diferencial linear homogênea é dada por φg de x igual a vezes E elevado a alfa x seno de beta x. Então vai ficar o quê? E elevado a x seno de 2x mais b vezes E elevado a x cosseno de 2x.
qualquer que seja o x real, onde A e B são números reais. Isso é a solução geral da equação diferencial linear homogênea. Teoria apresentada aqui completamente na penúltima aula, aula de segunda-feira. Ok? Agora, vamos a solução da equação diferencial linear, isso daqui, a não homogênea, encontrando uma solução particular sua. Bem, agora, à luz do que isso aqui, nesse contexto, quem é o alfa nessa equação? O alfa é 1 e o beta 2. Ou seja, o número complexo alfa mais e beta é a raiz da equação característica. Assim eu tenho que buscar uma solução dessa forma e não dessa. Então são quantas constantes a se determinar? Serão quantas constantes? Quanto? 4 constantes, polinômio de grau 1. Então eu começo escrevendo assim. Continuo, né? Começo não, continuo. Agora dados A, B, C e D reais e psi de R em R, função definida por qual a cara da solução particular que eu vou buscar? Φ de x igual a x vezes quem? Ax mais b elevado a x sin de 2x mais x vezes 6x mais d elevado a x cosseno de 2x. Para todo x real, tá? Então, dados esses 4 números, e a partir desses 4 números, a função de R em R, definida dessa forma, com essa lei de formação, você tem o seguinte. Psi, né? Função psi. Psi é a solução da equação diferencial linear a não homogênea, se somente se. Agora é engraçado aqui, ó. Esse exemplo eu fiz diferente dos exemplos anteriores. Por quê? Porque como é uma expressão que vai dar muita conta, eu usei um software para dar o valor dessa expressão. Bem, Φ é a solução da equação, se somente se o quê? Psi do psi, né? Psi do linha de x, menos 2 psi de x, mais 5 psi de x, isso é igual a quem? A x vezes elevado a x, cosseno de 2x, para todo x real. Mas isso é se somente se. Por que eu escrevi logo dessa forma e não calculei a derivada primeira nem a derivada segunda? Porque eu peguei um software e me concentrei aqui, ó. Mandei o software calcular isso aqui para essa função dessa forma. E eu mandei calcular e ainda instruir para ele agrupar em termos da forma. Quais são os termos? Os termos são os termos x elevado a x, seno de 2x. O outro qual é? X
e elevado a x cosseno de 2x, mas ainda tem antes e elevado a x